Olá, Fernando Figuinha do Cardiopapers. Hoje a gente vai fazer uma revisão de vários estudos clínicos importantes que saíram nesse primeiro semestre de 2020. Parece que esse ano só está tendo coisa sobre coronavírus, Covid-19, a gente teve uma enxurrada de artigos, muitos com metodologia duvidosa, mas a gente teve muita coisa boa também que saiu, além de coronavírus. Então vou comentar esses artigos cardiológicos, a gente não vai falar nada de coronavírus hoje, a gente vai falar o que saiu de interessante na cardiologia nesse primeiro semestre de 2020. Vamos começar discutindo então alguns trabalhos da área de insuficiência cardíaca. A gente vai começar com o estudo Victoria, que foi um dos estudos mais relevantes publicados nesse primeiro semestre. O estudo Victoria testou uma droga chamada vericiguat, que é um vasodilatador que age estimulando a guanilapto-ciclase. Então, uma nova via no tratamento da insuficiência cardíaca. Então, foi um estudo de fase 3, randomizado, duplo cego, que testou pacientes em classe funcional 2 a 4, com fração de ejeção menor que 45%, em tratamento otimizado. Nesse estudo, 14% dos pacientes já estavam utilizando sacubitril/valsartana, por exemplo. O que esse estudo mostrou? O uso do vericiguat reduziu de forma significativa o endpoint primário, que era morte cardiovascular e hospitalização por IC. Então, houve uma redução de 10% desse desfecho primário. Mas quando foi analisar esse desfecho composto, a gente viu que essa redução foi principalmente por redução de hospitalização. Não houve diminuição significativa de mortalidade com o uso do vericiguat. E aí a gente lembra de dois grandes estudos que saíram recentemente nos últimos anos. Um estudo Paradigm com a droga sacubitril/valsartana, que mostrou um benefício importante em redução do desfecho primário de morte cardiovascular e hospitalização, e também um benefício em morte isolado. E agora, mais recentemente, o estudo DAPA Heart Failure, que mostrou também o benefício da dapaglifosina, inclusive em redução de mortalidade. E aí, onde que vai se encaixar o vericiguat? Então, a gente tem várias drogas novas que pode utilizar nesse cenário de IC, o vericiguat com custo bem elevado e não tão disponível, então ele não vai conseguir ser incorporado na prática da mesma forma que a gente incorporou sacubitril/valsartana e dapaglifosina. Falando em antidiabéticos, a gente teve também algumas novidades relacionadas ao FDA nesse primeiro semestre de 2020. Primeiro, em janeiro de 2020, eles aprovaram para incluir em bula a indicação de semaglutide, que é um análogo de GLP-1 semanal, chamado também de Ozempic, para reduzir evento cardiovascular em paciente diabético com doença cardiovascular estabelecida. Isso veio do estudo SUSTAIN-6, que foi um estudo com mais de 3 mil pacientes, que mostrou uma redução de 26% no desfecho primário de morte cardiovascular, AVC e infarto não fatal, principalmente com redução de AVC e infarto não fatal. Então, foi um análogo de GLP-1 que entrou com essa nova indicação, e em fevereiro de 2020, um outro análogo de GLP-1, também semanal, chamado dulaglutida, que é o Trulicity, também entrou em bula com essa mesma indicação, baseado no estudo REWIND, que foi um estudo com pacientes diabéticos com e sem doença cardiovascular estabelecida. Então, dois análogos de GLP-1 entraram aí com indicação para redução de eventos cardiovasculares em pacientes de risco. E agora, em maio de 2020, o FDA aprovou o uso da dapaglifosina para tratamento de pacientes com insuficiência cardíaca sem diabetes, somente com insuficiência cardíaca. Isso foi baseado no estudo DAPA Heart Failure, o grande estudo aí que mostrou o benefício da dapaglifosina nesse cenário, que foi um estudo com mais de 4.700 pacientes, que mostrou uma redução no desfecho primário de 26% de morte e hospitalização e uma redução de 18% da mortalidade cardiovascular com o uso da dapaglifosina. E analisando os pacientes sem diabetes, o benefício foi mantido. Então, dapaglifosina, um antidiabético, chegou para ficar como um tratamento da insuficiência cardíaca independente da diabetes. Ainda sobre antidiabéticos e risco cardiovascular, a gente teve vários estudos que mostraram os benefícios da empaglifosina, dapaglifosina e canaglifosina. Agora, em abril de 2020, saiu mais um estudo chamado VERTIS, estudo com um novo inibidor de SGLT2, que é a ertuglifosina. A gente não tem disponível ainda no Brasil. Esse estudo, como os demais, tentou mostrar superioridade em relação ao placebo em risco cardiovascular.
Foi um estudo com mais de 8.000 pacientes e o que ele mostrou foi que ertoglifosina foi semelhante ao placebo. Foi tão seguro quanto, que era o que todo mundo queria demonstrar no começo, mas não foi superior em benefício cardiovascular como as outras drogas dessa classe se mostrou. Então, é uma droga nova que tem disponível em outros países, mas acho difícil que vai emplacar, porque já tem 3 drogas mostrando um benefício de risco cardiovascular, ela entrando no mercado sem esse benefício não vai ter muito espaço. Ainda sobre insuficiência cardíaca, a gente teve nesse primeiro semestre de 2020 a publicação de algumas análises de subgrupo do estudo Paragon. O estudo Paragon foi um estudo que comparou sacubitril/valsartana com valsartana no cenário da IC com fração de ejeção preservada. Foi um estudo muito esperado, né? A gente não tem nenhuma droga que mostra benefício de mortalidade nesse cenário. Havia esperança que sacubitril/valsartana pudesse mostrar alguma coisa, mas o estudo foi negativo. Houve uma redução de 13% do desfecho primário de morte cardiovascular e hospitalização por IC, mas com P de 0,058, um P marginal, mas não significativo. Então, o que saiu agora nesse primeiro semestre foi algumas análises de subgrupo. Primeiro, com o subgrupo de mulheres. Eles viram que mulheres, quando analisadas separadamente, parece que iam melhor. Havia uma redução de risco significativa de 27% quando comparado com os homens. Então parece que mulheres iam melhor, mas, lembrando, é uma análise de subgrupo de estudo principal negativo. Além disso, teve uma outra análise de subgrupo de acordo com a faixa de fração de ejeção. Então, quando avaliada a fração de ejeção de 45% a 57%, ou seja, mais próximo da fração de ejeção reduzida, né, no limite inferior do estudo, houve também uma redução mais significativa de 22% quando comparado com fração de ejeção acima de 58%. Então, sugerindo que esse grupo com fração de ejeção mais baixa dentro da ICFEP iria melhor com sacubitril/valsartana. Mas da mesma forma, o resultado de uma análise de subgrupo de um estudo maior negativo é só gerador de hipótese. Então não dá para bater um martelo que realmente funciona nesse subgrupo. Uma outra análise do estudo Paragon foi sobre a faixa de pressão ideal para manter esses pacientes com IC com fração de ejeção preservada. Lembrando que um grande estudo aí que testou a faixa de pressão arterial mais agressiva, mais intensiva, que foi o estudo SPRINT, excluiu pacientes com IC. Então aqui eles viram que a faixa que foi relacionada com menor risco de eventos foi a faixa de pressão arterial sistólica de 120 a 129. Então o resultado foi abaixo de 120 milímetros de mercúrio de sistólica, teve uma incidência de eventos de 15 eventos para cada 100 pacientes. De 120 a 129 teve 11 eventos, 130 a 139 teve 12 e acima de 140 teve 15 eventos a cada 100 pacientes. Então parecendo uma curva em J, né? Se baixa muito a pressão, começa a ter mais evento, 120 a 129 seria a faixa ideal e depois volta a elevar o risco. Agora a gente não sabe se isso deve ser tratado como um alvo terapêutico ou se é só um dado prognóstico, que esses pacientes vão melhor se ficar nessa faixa de pressão controlada com o tratamento. Mas é mais um dado para nos ajudar a acompanhar nossos pacientes com ICFEP. Um outro estudo interessante que saiu no primeiro semestre, agora de 2020, foi uma subanálise do estudo Augustus. O estudo Augustus foi um estudo que comparou a apixabana com varfarina no cenário de paciente com FA, que vai precisar de anticoagulação, e que teve uma síndrome coronariana aguda ou fez uma angioplastia. Então, se a gente iria utilizar terapia dupla, terapia tripla, que anticoagulante utilizar. Então, o estudo Augustus mostrou que a apixabana vai melhor que a varfarina nesse cenário. Tranquilo, teve menos sangramento, a gente deve preferir usar a apixabana. E, em relação a essa e placebo, não teve tanta diferença. Então, daria para tratar esses pacientes em geral com uma apixabana mais um inibidor de ADP, por exemplo, clopidogrel. A questão aqui é que, para pacientes que teriam um alto risco de trombose existente, de algum evento trombótico precoce, se não valeria a pena a gente deixar o AS pelo menos por um mês. E nessa subanálise eles viram que usar o AS nos primeiros 30 dias aumentou o risco de sangramento, ou seja, terapia tripla, né, como a gente já imaginava, aumentou o risco de sangramento,
mas diminuiu o risco de eventos isquêmicos nesses primeiros 30 dias. A partir de 30 dias, o uso do AS associado só aumentou o risco de sangramento sem nenhum benefício em evento isquêmico. Qual foi a conclusão, então? Para paciente que teria um alto risco de trombose, a gente poderia considerar utilizar o AS associado, então terapia tripla, por 30 dias, considerando que vai ter um maior risco de sangrar. Então, avaliando caso a caso, um paciente que você acha que tem um risco alto de evento trombótico e talvez não um risco tão alto de sangramento, a gente poderia considerar utilizar terapia tripla nesses primeiros 3 dias, seguindo então para a terapia dupla com clopidogrel e apixabana, por exemplo. Então, foi um estudo que trouxe uma informação interessante no manejo desses pacientes no cenário pós-infarto, pós-angioplastia. Mais um estudo interessante publicado foi o estudo Taylor-PCI. O estudo Taylor-PCI foi o maior estudo que testou o uso da genotipagem para individualizar o tratamento em pacientes que precisariam utilizar o clopidogrel. O paciente que vai para uma angioplastia vai ter que usar dupla antiagregação plaquetária. O clopidogrel ainda é o segundo antiagregante plaquetário mais utilizado aí na prática, né, além do AS, e a gente sabe que 20 a 30% dos pacientes não respondem bem ao clopidogrel. Isso por polimorfismos genéticos do citocromo 2C19, tem pacientes que não metabolizam de forma adequada o clopidogrel e não vai transformar no metabólito ativo. Então a hipótese aqui seria, se faria diferença a gente fazer uma genotipagem desse paciente. Então foi um estudo grande, mais de 5.000 pacientes, metade utilizou clopidogrel direto, e a outra metade fez genotipagem e utilizou clopidogrel se não tivesse esses polimorfismos genéticos, ou se fosse positivo, eles utilizaram ticagrelor, que não interfere com o citocromo 2C19. Então, esse estudo testou se valeria a pena ou não fazer genotipagem para individualizar esse tratamento. E o resultado do estudo foi negativo, foi marginal, um P um pouco acima de 0,05, mas no geral foi negativo. Então mostrou que não vale a pena a gente utilizar a genotipagem, incorporar isso para a nossa prática clínica para definir se o paciente pode ou não utilizar clopidogrel ou se ele vai ter que utilizar algum outro novo antiagregante plaquetário, como prasugrel ou ticagrelor. Então, mais um estudo negativo, na verdade um estudo bem grande, já teve vários outros estudos previamente que testaram esse assunto, mas esse estudo com mais de 5.000 pacientes praticamente bateu o martelo que não vale a pena realmente fazer genotipagem nesse cenário de pacientes que vão precisar do clopidogrel. Um outro estudo interessante publicado foi um estudo que avaliou a relação do uso de ticagrelor com ocorrência de um evento adverso, síndrome de apneia do sono. A história começou em 2018, quando saíram 28 case reports sugerindo que o ticagrelor poderia ter alguma relação com a ocorrência de apneia do sono. E alguns relatos de casos sugerindo que a troca do ticagrelor pelo clopidogrel teria melhorado a apneia do sono. Com isso, os pesquisadores dos maiores estudos com ticagrelor, que contemplam aí mais de 86.000 pacientes, foram analisar o banco de dados deles e encontraram 158 pacientes que apresentaram como relato de evento adverso síndrome de apneia do sono, de todos os pacientes, incluindo ticagrelor e o grupo controle. E eles foram analisar esses pacientes. Então, uma metodologia bem mais robusta do que case reports. Analisando esses pacientes, eles viram que não houve diferença do início de apneia do sono com pacientes que estavam utilizando ticagrelor comparado com o grupo controle, sugerindo então que na verdade não haveria relação de ticagrelor com um aumento de incidência de apneia do sono. Então esse estudo só reforça que realmente aqueles dados encontrados em case reports não se conformaram num estudo com uma metodologia mais adequada. E reforça que precisa de estudos adequados aí para poder bater o martelo de uma relação causal entre um evento adverso e o uso de uma das drogas. Mais um estudo interessante que saiu sobre novos anticoagulantes nesse período foi o estudo Caravaggio. O estudo Caravaggio foi o estudo que testou o uso da apixabana em pacientes oncológicos que tiveram TEV, ou TVP, ou embolia pulmonar. Até um tempo atrás, a única opção de tratamento para esses pacientes seria heparina de baixo peso molecular. Tem estudo mostrando superioridade de heparina de baixo peso molecular em relação à varfarina nesse cenário.
Recentemente saíram estudos com rivaroxabana e com edoxabana, mostrando que poderiam ser uma opção não inferior à heparina de baixo peso molecular, e agora a pixabana foi testada nesse cenário. Então, eles testaram a pixabana na dose habitual para tratamento de TEV, então 10 mg 2 vezes por dia por 7 dias, seguido de 5 mg 2 vezes por dia, ou dalteparina, uma heparina de baixo peso molecular subcutâneo. E o resultado do estudo foi que a pixabana foi não inferior à dalteparina, tanto em eventos tromboembólicos recorrentes como em sangramento. Então mostrou que a pixabana parece uma opção interessante nesse cenário, uma vez que tem uma comodidade posológica, você pode utilizar por via oral sem precisar ficar tomando injeção todo dia. Um outro estudo com novos anticoagulantes que saiu foi o estudo Voyager PAD. Foi um estudo com rivaroxabana testado em pacientes com doença arterial periférica. Foi derivado do estudo COMPASS, um estudo que aconteceu há pouco tempo aí com pacientes com doença coronariana e doença arterial periférica, que mostrou o benefício do uso da rivaroxabana numa dose mais baixa, 2,5 mg 2 vezes, e agora o Voyager testou só pacientes com doença arterial periférica. Então foram mais de 6 mil pacientes, comparou o uso de rivaroxabana, 2,5 mg 2 vezes por dia, contra placebo, todo mundo utilizando o AS. E o endpoint primário desse estudo foi isquemia aguda, amputação, morte cardiovascular, infarto e AVC. E houve uma redução significativa de 15% no endpoint primário com o uso da rivaroxabana. Só que essa redução do endpoint primário foi às custas de menos isquemia aguda. Não houve diferença de amputação e não houve diferença de morte cardiovascular, infarto ou AVC. Então a questão é se realmente vale a pena a gente indicar essa medicação. Tudo bem, vai reduzir isquemia, mas uma medicação cara, que aqui no Brasil chegou há pouco tempo e está custando em torno de R$200, que eu acho que a gente vai ter que individualizar o tratamento, não vai dar para utilizar para todo mundo. Não houve diferença de sangramento também, então é mais uma droga para o arsenal terapêutico do tratamento dos pacientes com doença arterial periférica, mas não vai ser uma droga que a gente vai conseguir utilizar para todo mundo. Saíram também algumas análises de subgrupo do estudo Twilight. O estudo Twilight foi um estudo que testou pacientes que iam para angioplastia complexa e tinham alto risco de sangramento e comparou o utilizar AS e ticagrelor por 12 meses após a colocação de um stent farmacológico ou AS e ticagrelor por 3 meses, seguido de mais 9 meses só de ticagrelor. E foram apresentadas as análises de subgrupo dos pacientes diabéticos e dos pacientes com angioplastias mais complexas. E o resultado se manteve. Houve uma redução do sangramento ao retirar o AS após 3 meses, sem aumentar o risco de eventos isquêmicos. Então, só reforça que realmente para pacientes com angioplastia complexa e alto risco de sangramento, que colocou um stent farmacológico, a gente pode considerar utilizar o AS e ticagrelor por 3 meses e manter só o ticagrelor pelos 9 meses seguintes. Então isso ainda não está em diretriz, mas é bem provável que vai interferir em alguma coisa nas próximas diretrizes, baseado nos resultados desses estudos. Mais um estudo apresentado foi análise de 10 anos de segmento do estudo pré-combate. Esse estudo testou o uso de stent farmacológico para tratar lesão de tronco de coronária esquerda, comparando com cirurgia cardíaca. Foi um estudo com cerca de 600 pacientes e mostrou, nessa análise de 10 anos, que não houve diferença em morte, infarto ou necessidade de revascularização. Então, mais uma informação importante aí para reforçar que stent de tronco com stent farmacológico parece uma opção interessante. A gente está aguardando os resultados de maior segmento de outros estudos maiores, como o Excel, o Noble e o Syntax, análise de lesões de tronco, para a gente ver se seguem pelo mesmo caminho e reforçam cada vez mais que a angioplastia de tronco com stent farmacológico pode sim ser uma opção interessante, avaliado a longo prazo, quando comparado com a cirurgia cardíaca. Em relação à cirurgia cardíaca, saiu também um estudo que comparou o uso de enxerto radial com enxerto de safena em pacientes que iam para a cirurgia cardíaca. Essa foi uma análise de 10 anos de segmento também desse grupo de pacientes. A análise de 5 anos já tinha sido publicada em 2018 no New England, mostrando
uma redução de infarto com pacientes que iam para enxerto radial, quando comparado com o uso de enxerto de safena, mas não tinha demonstrado diferença em mortalidade. Agora, com essa análise de 10 anos, houve uma redução significativa do desfecho morte, infarto e necessidade de revascularização, e houve também um benefício de mortalidade que não tinha sido demonstrado anteriormente. Então, parece que nesse segmento de 10 anos, esse estudo foi um estudo com 1.036 pacientes, houve um benefício significativo em morte também, além de um benefício em reduzir infarto e necessidade de revascularização. Sugerindo então que para serviços que tenham prática, que tenham expertise para utilizar o enxerto radial, esse parece ser superior que o enxerto de safena a longo prazo. Em relação agora ao tema de valvopatias, foi apresentado nesse semestre os resultados de 2 anos de segmento do estudo PARTNER 3. O estudo PARTNER 3 foi um estudo que testou o uso de TAV em pacientes com estenose aórtica grave sintomáticos que tinham um risco cirúrgico baixo, um STS score menor que 4%. E mostrou uma redução do endpoint primário nesses 2 anos, às custas principalmente de diminuição de rehospitalização. Na análise de segmento de 1 ano, tinha mostrado diferença em mortalidade que não se manteve em 2 anos. Então, vamos ver como que vai seguir a curva agora nos anos seguintes, desse grupo de pacientes, que é um grupo de baixo risco, que foi para a TAV, para ver se a TAV, a longo prazo, continua sendo pelo menos semelhante à cirurgia. Um outro estudo abordando valvopatias apresentado foi o estudo EVOLUTE. O estudo EVOLUTE foi um estudo que avaliou também o implante de TAV em pacientes de baixo risco, em pacientes com STS médio próximo de 1%, mas nesse caso pacientes com válvula aórtica bicúspide. Foi um estudo menor, observacional, com 150 pacientes, que reforçou só que parece uma opção interessante nesse cenário. Então, dos 150 pacientes, teve um caso de óbito e um caso de AVC, o restante evoluiu bem. Então, foi um estudo observacional, não foi uma metodologia científica robusta, mas mais um dado para colaborar a possibilidade de a gente considerar utilizar TAV para esses pacientes de risco cirúrgico menor. Resta a gente ver, com todos os estudos, qual vai ser o resultado disso a longo prazo. Um estudo relacionado a lípides publicado foi o estudo Reduced EPA. Foi uma subanálise do estudo maior publicado anteriormente, que foi o estudo Reduced, que tinha mostrado o benefício do uso de um ômega 3, o EPA isolado, chamado Vascepa, que a gente não tem aqui ainda no Brasil, em pacientes coronariopatas ou diabéticos com algum fator de risco. Então, o Reduced foi um estudo com mais de 8.000 pacientes com esse perfil, ou coronariopata com doença cardiovascular, ou diabético com mais um fator de risco, que tinha um triglicérides inicial de 135 a 499 e um LDL de 41 a 100. E mostrou que nesses pacientes, o uso de EPA, desse ômega 3, conseguiu reduzir em 25% o endpoint primário composto e em 30% o endpoint cumulativo de outros eventos durante o segmento. Então, foi extremamente relevante o resultado desse estudo, diferente de todos os estudos anteriores que tinham sido publicados com ômega 3 que não eram de EPA isolado, né? O que foi mostrado nesse estudo foi que os níveis atingidos de EPA após o tratamento, em geral elevou 380% os níveis de EPA, se relacionaram com um menor risco cardiovascular. Então não interessava muito o nível de EPA inicial do estudo, mas sim o nível que atingiu com o tratamento. Então pacientes que conseguiram atingir níveis mais elevados de EPA tiveram relação com menor risco cardiovascular. Então, sugerindo que isso possa vir no futuro a se transformar mais um ponto para avaliação nossa, para a gente tentar reduzir mais ainda o risco cardiovascular no nosso paciente. Mas lembrando que a gente ainda não tem disponível aqui no Brasil essa droga, o Vascepa, mas é algo que pode mudar a nossa prática no futuro. Um outro estudo apresentado no Congresso de Arritmia interessante foi um estudo pequeno, prospectivo, que avaliou pacientes com ESOS, então pacientes com AVC embólico de origem indeterminada. Aquele paciente que tem um AVC que você não consegue determinar como etiologia aterosclerótica, não consegue achar
uma causa cardioembólica clara, não consegue encontrar FA, por exemplo. Nesses pacientes, a gente não sabe se o paciente não pode ter um quadro de fibrilação atrial que não foi identificado, se tem algo mais acontecendo, então a gente tem que tentar buscar mais informação. E esse estudo mostrou que a presença de fibrose atrial, definida como pelo menos 12% de fibrose na ressonância, é um preditor de novos eventos isquêmicos cerebrais e de diagnóstico de FA, de um novo diagnóstico de FA de um paciente que não tinha, né? Então parece que avaliar melhor o ato desse paciente pode ser interessante. A gente já teve alguns estudos que testaram o uso de novos anticoagulantes nesse cenário, de pacientes com AVC embólico de origem indeterminada, como o Navigate com o rivaroxabana e o Respect-ESUS com a dabigatrana. E os dois falharam em mostrar benefício do uso de novos anticoagulantes nesse cenário. O paciente com ESUS não fez diagnóstico de FA e você dá novo anticoagulante. Então isso mostra que a gente precisa de mais dados para entender quem realmente vai precisar de um novo anticoagulante. Então avaliar tamanho atrial, avaliar fibrose atrial, todos são dados interessantes para a gente ver quem realmente vai se beneficiar. E a partir daí a gente vai ter que estudar se esse paciente com fibrose atrial maior vai se beneficiar de usar um novo anticoagulante, por exemplo. Mas é algo que nos dá uma ideia melhor aí do que a gente pode fazer com esse paciente com AVC embólico que a gente não conseguiu determinar uma causa clara para o evento cerebral. Um outro estudo interessante apresentado com relação aos anticoagulantes foi um estudo de vida real comparando o uso de varfarina com novos anticoagulantes em relação ao risco de fratura. A gente sabe que a vitamina K, além de ser cofator para fatores de coagulação, também pode ser cofator de algumas proteínas relacionadas com o metabolismo ósseo. Então, havia uma hipótese que o uso da varfarina poderia interferir de alguma forma no metabolismo ósseo também. E esse estudo com quase 20 mil pacientes mostrou que o uso da varfarina se relacionou com um aumento do risco de fratura. Usar novos anticoagulantes reduziu em 16% o risco de fratura com um P significativo. Então, é mais um ponto que favorece o uso de novos anticoagulantes. Além da segurança e do benefício em eventos isquêmicos, parece que o risco de fratura é menor também em relação aos usuários crônicos de varfarina. Então, mais um ponto a favor do uso de novos anticoagulantes. Então é isso, tentei trazer aqui vários artigos interessantes que foram publicados aí no primeiro semestre de 2020, só para a gente lembrar que existe alguma coisa a mais aí além do coronavírus, desse enxurrada de artigos que estão chegando sobre o Covid. A gente não pode deixar de lado o tratamento de todas as outras doenças. A gente sabe que muitos pacientes talvez não estejam conseguindo a assistência necessária por causa do isolamento. Então, existe a medicina além do coronavírus. Isso a gente vê frequentemente nos hospitais, né, que tudo que chega é coronavírus, o paciente pode estar suprado a coronavírus. Então, a gente tem que lembrar que existe o resto da medicina. A gente está num momento muito ímpar da nossa sociedade, mas a gente não pode desprezar as outras doenças, porque senão vai acabar aumentando a mortalidade de outras coisas por causa de um foco desnecessário só em coronavírus. Então a gente tem que lembrar que existe o resto da medicina. Então se gostou, curte aí, compartilhe com os amigos e continua sempre ligado aqui no Cardiopapers.